fazer uma tentativa de filmar para, se ficar bom, depois eu jogo no grupo e vocês, se quiserem assistir, passar, fiquem à vontade, tá? Bom, tomei essa iniciativa que eu já tardei para tomar essa iniciativa, que esse anseio já vem de muito tempo, é o meu trabalho, eu amo fazer o que eu faço, dividir o conhecimento espiritual e psicológico que eu tenho. Tardei, mas aqui estou, então eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem vontade e a gente conseguir, a gente pode continuar fazendo mais algumas palestras, tá? Os temas que eu tenho dentro da metodologia Petrol abrange praticamente o infinito. São 10 anos de formação para poder ler todas as palestras e aprender na prática, não só na teoria, todas as coisas que nos foram ensinadas. Então, tem bastante material aí pra gente, tá? Antes de entrar na palestra, que essa é de uma abordagem psicológica, que fala sobre os tipos de personalidade, eu quis dar uma introdução a respeito da importância, bem-vinda, da importância do autoconhecimento. Então, essa frase famosa de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Na verdade, essa frase foi de Sócrates, mas o conhece-te a ti mesmo não foi, é anterior a ele. Sócrates encontrou essa frase no templo de Delfos e se perdeu no tempo. Há muito tempo as pessoas já vêm trazendo a importância do autoconhecimento. Quando a gente vem para Jung, até você se tornar consciente do que é, do que pensa, do que realmente quer, dos conflitos que tem uma parte nossa que quer uma coisa, outra parte nossa que quer outra. Então, até você se tornar consciente de quem você é, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, eu quis fazer essa abordagem para falar o quão importante é uma busca de autoconhecimento. Existem vários caminhos de autoconhecimento, várias formas diferentes de abordar o autoconhecimento. A minha metodologia eu chamo de Petrol, mas elas se comunicam uma com a outra. A minha forma de dar o autoconhecimento é através de aulas, mas tem gente que se dá melhor com vivências, com meditação. Então o meu convite é assim: se não gostou do meu estilo e da minha metodologia, vá em busca da de vocês, mas vá em busca do autoconhecimento, porque é muito importante, tá? E para quem já tem alguma noção de estudo espiritualista, eu vou falar de alguns tipos de estudo de personalidade, só passar por cima antes de chegar na palestra propriamente dita. Então nós temos os traços de caráter, não sei se vocês já ouviram falar, esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Esses termos foram cunhados por Leland Reich, ele foi discípulo de Freud. Depois, mais para frente, acho que em 1956, Alexander Lowen fez toda uma metodologia da bioenergética, faz essas 5 categorias de pessoas com bloqueios corporais. É muito interessante, é o segundo tipo de forma de análise que eu mais gosto, que eu particularmente mais gosto. Hipócrates, o pai da medicina, já lá, sei lá quanto tempo atrás, já definiu as pessoas como colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Se você vai estudar profundamente cada uma dessas abordagens, elas podem falar coisas aparentemente diferentes, mas no final uma complementa a outra e uma vai ajudando a gente a se conhecer. São ferramentas de autoconhecimento. Tem aí o Veda, que é uma ciência indiana de 7.000 anos. Então, já há quanto tempo que o mundo espiritual está tentando fazer com que a gente se conheça, né? Kapha, Pitta, Vata, também faz yoga, acho que aprende muito sobre isso. Enneagrama, de George Gurdjieff. Esse George Gurdjieff é agora do século XIX, mas ele foi, esses termos, perfeccionista, prestativo, bem-sucedido, isso aí está lá na época da Babilônia, 2.500 anos antes de Cristo. Então, só para vocês terem uma noção de que a gente tem material, vai atrás e busca o material. Nós vamos falar sobre a metodologia Petrol, que é o que eu trabalho, tá? Esse TH de baixo, Renato, que é de Petrol, 84 é a palestra 84. Então, todo o tema desse PowerPoint aqui, eu peguei dessa palestra e desse livro, Caminho do Eu Real, vou esquecer
divinos, portanto, totalmente equilibrados e harmônicos entre si, e como distorções, que normalmente é onde nós estamos, nas distorções de cada uma dessas personalidades. Então vamos lá. São 3 atributos divinos que abrangem toda a perfeição e todos os outros atributos divinos. Em uma entidade altamente desenvolvida, esses 3 princípios atuam lado a lado. Eles se complementam, eles não se excluem, eles não brigam. Não quer dizer que seja rigidamente 33% isso, não. Uma hora que precisa um ele vai, outra hora que precisa outro ele vai. Isso numa unidade altamente evoluída. Não é muito o nosso caso. Em um ser imperfeito, esses aspectos parecem contraditórios e mutuamente diferentes. Um desses atributos é escolhido inconscientemente como uma solução para os problemas da vida, e o resultado é uma distorção seguida pelo inevitável conflito. Aqui eu quero falar o que é muito importante do autoconhecimento, sobre as dores, porque é muito disso que nós vamos falar, dos tipos da personalidade. Essa solução que a gente encontra inconscientemente é para nos proteger de dores, tá? Dores da infância, quem acredita já em reencarnações, dores que a gente já traz de outras vidas, dores. Dores que a gente não quer ver, dores que a gente não percebe, mas a questão é o seguinte: a dor e o mal, eles estão intrinsecamente ligados. É o tal do ovo e da galinha, não sabe o que vem antes. Aonde tem um mal, um L, mal mesmo, há uma dor por trás. A gente não sabe o que vai, aonde começar. Então, se a gente consegue curar uma dor nossa, é um mal que eu deixo de fazer no mundo, é um mal que eu deixo de fazer nos meus relacionamentos. Por isso que é muito importante a gente buscar ter coragem de encarar quais são as nossas dores, querer olhar e querer curar, porque não é porque elas existem que elas vão ficar lá para sempre. Não adianta reprimir, não adianta exagerar. É a cura que a gente quer, a cura das dores, para a gente conseguir ter relacionamentos mais saudáveis, tá? Então, um desses é escolhido inconscientemente como solução. Nós vamos ver também que normalmente a entidade escolhe um específico para uma situação, mas todos nós temos de todos, e às vezes na família é de um jeito, na profissão é de outro, na hora no grupo de espiritualidade é outro, assim vai. Então é importante ver, mas não se rotule, não se prende em uma só dessas partes. Então vamos falar lá da infância, porque independente de onde, de quando começou o espírito, todos nós somos crianças, e quando nós somos crianças, nós não temos um ego estruturado a ponto da gente se sentir defendido das dores do mundo. Vivemos num mundo imperfeito, onde há sim dores e injustiças, não tem como a criança não ter se sentido machucada, seja por algo real e concreto, seja por algo imaginário, porque como a criança também é imperfeita, ela também vai sentir dor, inclusive se os desejos dela não forem atendidos. Então, a hora que ela sentir dor, ela não tem um ego estruturado, então ela vai precisar se defender dessa dor, tá? Então, quando a criança sofre alguma dor, mesmo nas condições mais favoráveis, isso é próprio da criança por sua natureza impressionável e vulnerável. A impotência, podem perceber como a criança ela não sabe lidar. Aliás, muitos adultos não sabem ainda, esse é o ponto. Mas se a gente vai ver uma criança, elas não sabem lidar com qualquer contrariedade, com qualquer frustração. Elas são impotentes para lidar com os sentimentos destrutivos que elas têm. Então, a impotência com que uma criança precisa suportar a decepção, a rejeição, a insegurança, a injustiça, a privação, a frustração de suas necessidades, faz com que ela busque meios de se proteger contra acontecimentos semelhantes. Ela sente uma dor e fala: eu nunca mais quero sentir isso. É muito inconsciente, porque como a criança não tem um ego estruturado, ela não faz isso de uma forma que depois ela vai lembrar. Ela constrói todo um método de defesa que depois vai ficar agindo de forma automática e inconsciente dentro dela quando a gente cresce. E aí forma um círculo vicioso. Depois eu vou dar exemplo de como funciona o círculo vicioso, que uma coisa vai retroalimentando a outra, tá? Porque aí, voltando antes de
de ler aqui. Quando a criança sofre dor, é normal, é esperado no mundo imperfeito em que vivemos, é normal, é esperado que ela se rebele, sinta dor e tente colocar para fora a sua dor. Como a gente também é imperfeito, a gente não sabe lidar com a dor da criança, a gente não dá condições favoráveis dela amadurecer emocionalmente. Faz parte da história, como a gente também não teve isso dos nossos pais e assim vai. O ponto é que se a gente tivesse conseguido esperar e amadurecer emocionalmente, a gente teria criado resistências para aprender a suportar as dores. Mas como a gente não aprendeu, a gente vai para a fase adulta ainda usando as mesmas defesas que quando éramos criança era necessária. Essas defesas que eu vou falar, de cada uma das 3 personalidades, na época de infância, elas são necessárias, porque a criança não tem o ego estruturado. Mas, depois, à medida que a gente vai estruturando o ego no adulto, a gente precisa abrir mão dessas defesas. Mas como já está tudo inconsciente, a gente não abre e continua na fase adulta, levando essas defesas adiante. Então, já na fase adulta, inconsciente de que a solução que escolheu traz mais problemas e desapontamentos, ele tenta de maneira cada vez mais exaustiva perseguir aquilo que considera como uma solução. Então, seja lá, nós vamos falar, tipo, da pessoa do poder, a solução dela é agressividade. Então, ela é agressiva. Aí ela não consegue, então ela acha que tem que ser mais agressiva ainda. Aí ela ainda não consegue, aí é mais agressiva, vai aumentando. Então de mais uma vez, exaustiva perseguir aquilo que considera como solução. E quanto menos consegue atingi-la, mais duvida de si mesma e mais adota a solução errada. Então ela fica nesse círculo vicioso. Em vez de olhar que doeu, e eu não preciso me comportar desse jeito, apenas sentir a dor e ver que eu posso criar uma musculatura emocional, a gente foge disso. Nós não somos uma sociedade que tem uma boa... nós somos analfabetos emocionais. A gente não sabe nem o que sente. Né? A gente vive numa sociedade que estimula o físico e até certo ponto o mental. Mas o emocional nós estamos longe. Então, assim, é possível sim a gente adquirir uma musculatura emocional a ponto de conseguir dar conta de viver com as dores que aparecem no mundo. Tá? Seja bem-vinda. Então, quais são as pseudo-soluções, as defesas? Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Que agora que eu vou entrar mesmo. Estou bombardeando demais vocês com teorias? Eu sou terrível, viu? Pseudo-soluções. A do amor é a submissão. Nós vamos entrar em cada um deles e ver como que funciona. A do poder é a agressividade. E da serenidade é a retirada, a ausência. É como se eu não estou fisicamente ali, mas eu não pertenço àquele relacionamento. Então vamos lá começar pela submissão. A pessoa que escolhe a submissão de criança, embora na palestra não fale, a gente sabe que há umas feridas principais em cada uma delas. A pessoa que escolhe a submissão, porque a mais forte dela seria o amor, a dor maior dela é do abandono. A criança se sente abandonada. Se ela realmente foi abandonada, ou se ela não foi abandonada. Tipo, um exemplo, a minha filha, um dia eu desci na garagem para pegar a minha bolsa que estava no carro, quando eu cheguei ela estava em pânico. Na cabeça dela, ela foi abandonada, porque ela tem essa dor do abandono. Ela é mais essa do amor e submissão, junto com outras coisas que agora aparecem também. Mas só para dar um exemplo, que às vezes não necessariamente é o abandono, mas é o que a criança sente, a dor do abandono. Então, algo dentro dela fala assim, se ao menos eu fosse amado, tudo estaria bem. A pessoa iria me amar. Se eu fosse amado, então o que eu posso fazer para ser amado? Eu tenho que ser bonzinho, tem que ser muito bonzinho. Essa é a pseudo-solução da pessoa que escolhe a submissão. O conceito do amor é totalmente unilateral, porque o amor é o quê? Eu te amo e você me ama. É uma via de mão dupla. Na criança, ainda é normal ela receber, ela precisa receber. A criança, ela precisa de nutrição, ela precisa de segurança, ela precisa de cuidados, ela precisa de amor, afeto, educação. Ela ganha. Faz parte. Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai aprendendo a também retribuir
e aí começa a dar e receber, que é uma lei do universo. Só que quando nós ficamos cristalizados nessa dor e nos tornamos adultos, ainda com a defesa da submissão, eu ainda continuo uma criança, aqui na frente, meu amor, essa galerinha está aqui. Eu ainda continuo uma criança que quero, o conceito de amor é unilateral, eu quero ser amado. Eu não, aqui eu vou falar a parte feia também da pessoa do amor, porque normalmente não é onde você escolhe a sua defesa, é onde você acha que ela é a melhor. A defesa que você escolher, você vai dizer assim, gente, essa é a melhor, como que o outro não escolheu? Então assim, a defesa do amor, ela parece muito legal, mas gente, eu sou do amor, é muito engraçado, só que aí você começa a olhar a parte negativa e manipuladora, que nem a pessoa que escolheu essa defesa tem consciência. Isso que é o mais dramático, porque ela sofre tanto e ela não percebe o que ela causa no outro. Aí fica esse problema de relacionamento. Então, a pessoa que escolhe a submissão, ela quer ser amada. Ela não está preocupada em amar. Ela pode fazer um monte de coisa pelo outro, mas o objetivo dela sempre é para que você me ame. Querendo ou não, o outro percebe isso. De alguma forma, o outro percebe. Então, essa pessoa não reconhece as manifestações de amor autêntico. Porque, como somos imperfeitos, o que eu enxergo que é amor, ele vai falar, aqui, sua missão é a satisfação de todos os meus desejos, a exigência de ser tolerada e aceita sem críticas, e não assumir responsabilidade por mim mesma. Essas são as exigências da criança de o que é ser amada. Então, se eu for criticada por alguém, eu já acho que eu não estou sendo amada. Mesmo que essa crítica seja correta, mesmo que seja para o meu próprio bem, de criança. Daqui a pouco eu estou lá no adulto e continuo alguém no trabalho, no relacionamento, pega e fala alguma coisa, tipo assim, não, isso não está certo. A pessoa já sentiu uma flechada no coração, não sou amada. Porque se eu fosse amada, a pessoa ia entender os meus desejos até não ditos. Ela ia aguentar, tolerar todos os meus defeitos. Então ela acredita que não é amada por causa disso, porque ela tem um falso conceito do que é ser amada. Olá, tudo bom? A pessoa atende às mais injustificadas exigências dos outros, mas com profundo ressentimento. Então aqui nós estamos falando no auge de uma pessoa submissa. É óbvio que a maioria de nós não chega nesse auge. Então nós estamos olhando aqui o pior do pior. Então se você olha aquela que é pisoteada por alguém, qualquer outro vai e fala, faça isso, ela vai lá e faz. Ela se entrega. Então ela atende às mais injustificadas exigências, mas com profundo ressentimento. Só que ela não está consciente desse ressentimento. Porque ela não pode, uma pessoa amorosa não pode ter ressentimento. Olha o conflito. Tá? Então ela não consegue admitir o ressentimento, porque se admitisse, isso já interromperia o processo e poderia vir uma cura. Mas não, ela precisa esconder de que o ressentimento, que ela não sente aquele ressentimento, e aquilo que ela faz para atender a exigência do outro é verdadeiro amor. Ela não consegue entender que aquilo não é um amor, é um meio que ela tem de conseguir o amor que ela acha que precisa ter do outro. Essa pessoa recusa ter opiniões próprias e defender o que consideraria direito, se parasse para pensar. Muitas pessoas nem sabem que opinião tem. E não sabem mesmo. Elas repetem muito dos seus parceiros. Normalmente, uma boa dupla é uma pessoa do amor e do poder, que fica submissão e agressividade. Aí nesse belo conjunto, a pessoa da submissão, ela simplesmente acredita que todas as vontades e desejos dela é o que o parceiro tem. Ela acredita, porque se ela não acreditasse, ela está um passo na frente para sair dali. O problema é que a grande maioria das pessoas não percebe, elas realmente acham que gosta desse tipo de comida, que gosta de viajar, gosta de ficar em casa, que gosta de assistir filme de comédia ou de aventura, ela não sabe, se for parar para pensar, ela não sabe o que ela realmente gosta, o que ela realmente deseja. Porque se ela começar a pensar e começar a divergir do seu parceiro, ela vai ficar com ressentimento. Então não pode.
Então ela já anula aquilo e não vai em busca do que ela realmente quer. Alguma dúvida por enquanto? Essa pessoa priva-se dos seus reais desejos e vontades em nome da duvidosa meta de obter a produção absoluta. E o outro fica encarregado de assumir todas as decisões, se não material, pelo menos emocionais. Porque às vezes nós estamos falando de uma submissão material, eu dependo financeiramente do meu parceiro, mas às vezes eu não dependo financeiramente. Isso causa confusão também, porque a pessoa às vezes é ela que banca a casa, mas emocionalmente ela está submissa ao parceiro, é ele que manda. Então isso também não é um relacionamento saudável. De alguma forma, os dois precisam segurar nesse relacionamento. Então, a impotência e a infelicidade tornam-se armas usadas sob disfarce de obediência submissa decorrente do amor. Então, quanto mais eu sofro, mais eu estou demonstrando para o outro quanto eu amo. E por isso, se preciso, essas armas servem para gerar culpa nos outros. Então, eu preciso disso, eu preciso que o outro acredite o quanto eu me sacrifico por ele, porque assim ele vai poder fazer tudo o que eu quero. Então, é uma manipulação muito triste, porque a pessoa que entra nesse tipo de defesa, ela se sacrifica, ela não sabe o que quer, ela faz tudo pelos outros, pisa nela e acredita que tem o que deseja e ela não tem. Então, assim, ela precisa enxergar primeiro que é uma manipulação, que ela tem ressentimentos. Isso é muito complexo. Uma pessoa que está muito presa nesse tipo de defesa, vai ser muito difícil ela enxergar o ressentimento, a raiva, a mágoa. Ela vai querer fugir desse autoconhecimento. Aliás, o autoconhecimento é tão difícil por isso. Eu estava falando no começo, que quando a gente começa num assunto assim, todo mundo se empolga. Quando a gente começa a querer encontrar partes nossas que a gente não quer, ali a gente, pula fora. E tá tudo bem. Não adianta a gente ficar naquela, eu tenho que, não tenho nada, não dou conta. É bom a gente ser honesta e sincera. Agora eu não dou conta. É mais fácil você tirar o pé do autoconhecimento, porque você ainda não está pronta para olhar aquilo, do que você ficar dizendo, não, isso não é comigo, fingir que não é e deixar passar. Porque quando você tira o pé consciente, você sabe que a qualquer outro momento a vida vai trazer você de volta, num momento que você está mais maduro, mais forte, com melhores condições de sair das suas defesas. A pessoa que age assim é desonesta. Imagina falar para uma pessoa da submissão que ela é desonesta, gente, acaba com a pessoa, ela não quer ouvir isso de jeito nenhum. Então a pessoa age assim que é desonesta na medida em que muitas vezes se faz passar por mais imperfeita, inferior e fraca do que realmente é. Porque ela, como não conhece a própria força, ela realmente acredita que ela é fraca. E aí isso vira um status. Olha como eu sou boa assim. A pessoa fraca vira uma virtude para algumas pessoas. Para as pessoas que têm a tendência do amor, quanto mais fraca, frágil, é uma virtude. Então, quanto mais se deixa explorar, mais explora aqueles quem ama. E ela não se preocupa com ser amada, e sim apenas com o que esse ser fará ou pensará dela. Isso também é um tiro para a pessoa que escolheu essa, porque ela acha que se preocupa com a pessoa amada. Não, ela está preocupada com ela. E nós somos egoístas. Eu quero ser amada. Lembra qual é a vontade da pessoa do amor? Eu quero ser amada nos meus termos, do meu jeito. Todas as minhas vontades atendidas, todas as minhas. Ninguém pode criticar, todos têm que me tolerar. Então é isso que eu desejo de você. E para você fazer isso, eu vou ser super boazinha, eu vou fazer de tudo para você. Esse é o jogo, essa é a troca. Eu acho que a submissão é a maior parte. A pessoa consegue se convencer de que suas atitudes são sinais de bondade, altruísmo, amor e até santidade. Se orgulha de sua modéstia, pois jamais reivindica conhecimentos, opiniões, direitos, jamais contradiz os outros ou discorda deles. E como
para, no caso do amor, a pseudo-solução é a submissão, tá? Então, como toda pseudo-solução pode dar certo, a pessoa se sente vitimizada. Por quê? Ela faz. Aí lembra do círculo vicioso que eu falei lá no começo? Eu escolhi ser submissa. Eu quero ser amada a todo custo daquele meu jeito. Aí eu faço, me entrego, sou boazinha, altruísta, piso em mim. Pelo menos eu quero ser amada nos meus termos. Eu consigo ser amada desse jeito? Não. Aí o que eu decido? Aí eu preciso ser mais submissa. Aí a pessoa faz mais coisas. E querendo ou não, o outro, de forma inconsciente, ele percebe. Aqui quando falo, olha, não se preocupa com ser amado, e sim apenas com que esse ser fará ou pensará dela. No fundo, de alguma forma, o outro percebe essa manipulação e ele se ressente. E ele também quer dar uma pisada. Se as coisas fossem conscientes e as pessoas conversassem sobre isso, menos problemas teríamos nos nossos relacionamentos. Mas como a gente não percebe, é tudo no automatismo, fica cada um na sua defesa e na sua solução e na sua briga interna, o relacionamento vai minguando. Então fica na solução cada vez mais vítima, cada vez mais coitadinha, cada vez mais pisando, que é para ver se ele me ama nos meus termos, mas ele não me ama, ela não me ama, e assim vai, fica um círculo vicioso. A sua bondade parece ser punida, e além disso, aí aqui o conflito da alma da pessoa que escolheu essa defesa. Além disso, ela sente culpa, pois a sua autoimagem idealizada não permite sentimentos negativos que ela fatalmente tem, apesar das árduas tentativas de não tomar conhecimento deles. Porque quanto mais a pessoa pisa em mim, mais ressentido eu vou ficar, mas eu não posso sentir ressentimento. Então eu tento esconder. Eu escondo, mas veio uma culpa. Algo dentro de mim fala, você tem ressentimento sim, é muito feio. Autoimagem idealizada, no nosso termo, nós não vamos entrar nesse assunto aqui, é uma forma de como eu me projeto para a sociedade e para mim mesmo, porque ainda se fosse só para a sociedade, eu estava mais tranquila, mas eu realmente acredito nisso. Então eu não posso, é a minha identidade, eu não posso ser diferente daquilo. Só que ela é falsa, essa autoimagem idealizada, ela não é verdadeira, ela é falsa. E toda vez que a vida for quebrar você, para te mostrar que aquilo é falso, vai ser um momento de muita dor e desespero. Então, cada vez que aparecer o ressentimento em você, vai vir essa dor e o desespero, porque vai quebrar a sua autoimagem idealizada. Eu não posso ter ressentimento. Deus me livre, esconde isso. Escondeu, culpa. Culpa que você não sabe de onde. Aquelas pessoas que ficam velando o outro lá eu conheci pessoas assim, são pessoas bondosas, mas é incrível como elas ficam presas. Cuidou da sogra, acho que uns 5 anos no leito da cama, dedicou toda a vida dela para a sogra morreu, ela entrou em depressão porque ela achava que tinha que ter cuidado mais. Então vocês entendem que não foge da lógica, a pessoa se doou tanto, é culpa porque no fundo ela tinha ressentimento, e é saudável ter ressentimento, gente. Você anula a sua vida para cuidar de uma pessoa. Se você se permite ter ressentimento, você consegue ter ressentimento e cuidar da pessoa com amor. Mas se você não permite e você esconde, vem a culpa. E aí você faz tudo, se anula e ainda não consegue a paz de espírito e a felicidade que você gostaria e que achava que merecia em relação àquilo. Eu acho que a definição é essa. E o amor, que seria sem a distorção, tá? O verdadeiro amor é livre e forte. A pessoa que consegue se curar das defesas, da pseudo-solução, da submissão e ficar no pleno amor é uma pessoa forte. Porque a gente tem muito assim, ai, o amor, ai. É uma coisa muito romântica, que também é, mas não é só. É uma pessoa frágil, dócil, que precisa de ajuda, também pode ser, mas não é só. A pessoa do amor, dentro da sua lei divina, ela é forte. Então, a qualidade essencial é a doação, mas a doação verdadeira. A doação assim, eu estou com ressentimento sim, no caso essa da sogra. Eu estou com ressentimento sim, falo para mim mesma. Estou dedicando todo o meu tempo a essa pessoa, mas
eu faço isso porque eu quero, e não porque eu tenho uma autoimagem idealizada e que eu preciso fazer isso para ser amada. É um lugar difícil de chegar, não, teoricamente é difícil de entender, é uma questão energética, é uma doação que você faz sincero, não é uma coisa pegajosa. Espiritualmente falando, as pessoas, eles dizem que as pessoas que estão na autoimagem idealizada, a textura, o cheiro das nossas emanações é tipo uma coisa assim, uma coisa grudenta, açucarada, é ruim. A pessoa que tenta ser o que não é, diz que 1000 vezes melhor você mostrar a sua parte defeituosa, a sua imperfeição mesmo, que é pontiaguda, é cheiro ruim, mas ela é muito mais real do que a autoimagem idealizada. Então a gente tem que passar, abrir mão da autoimagem idealizada, enxergar os nossos verdadeiros sentimentos para chegar no amor maduro. Que é assim, eu reconheço que eu tenho as minhas dificuldades, eu não sou perfeita, mas pelo menos vai natural, ela é forte. Então a qualidade essencial é a doação, o entendimento, a contribuição espontânea, a preocupação com os outros, os verdadeiros interesses e desenvolvimento dos outros. Então já não é mais eu fazendo de tudo para mim, para conseguir a minha meta de ser totalmente atendida. Eu também me preocupo com então eu me dou, mas eu ponho limite. A pessoa que tem um amor saudável, ela põe muito mais limite do que até uma pessoa do poder na agressividade. Até a pessoa que está nós vamos falar daqui a pouquinho sobre agressividade, parece que consegue mais. A pessoa no amor saudável, ela consegue colocar muito mais limite do que a agressividade. Respira, falei demais. Gente, olha só, essa palestra é uma palestra que eu costumo dar em grupos fechados, em 2 encontros, mas eu tive uma intuição que eu queria começar com essa. Então nós temos uma palestra um pouco mais longa. Eu não gostaria de fazer ela em 2 vezes, porque eu não sei se vocês vão conseguir voltar. Eu trouxe uns bolinhos, eu trouxe um suquinho, e a gente pode fazer um coffee break, só para vocês saberem que vocês não vão ter que ficar só me ouvindo, vão conseguir respirar, alguma coisa assim, tá? Para depois voltar. A minha intenção falei sobre amor e submissão, eu vou falar sobre poder e agressividade, e a gente faz um break, para depois voltar na serenidade. Vocês topam? Querem tirar alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Enquanto está tudo tranquilo? Normalmente uma pessoa, ela escolhe uma pseudo-solução. Quando aquilo não dá certo, ela vai para o outro extremo. Então vamos dizer que uma pessoa que ficou muito tempo no amor, submissão, e de repente chutou um balde, porque o pedido é para que ela se cure e vá para o amor divino. Não, ela chuta o balde, aí ela vai para o outro extremo, aí ela vai para a distorção do poder e agressividade. Então você pode perceber que muitas pessoas fazem esse movimento pendular dos 2 extremos opostos, porque são 2 extremos opostos, amor com submissão e poder com agressividade. E depois de tanto cansar de ficar para um lado e para o outro, ao invés de se curar, ela resolve se retirar, vai para a terceira opção, tá? Só para dar um geral de como que funciona a nossa mente psicológica. Para quem acredita em uma vida só, isso acontece em uma vida só e às vezes num setor, no outro. Para quem acredita em várias vidas, às vezes a pessoa passa uma vida inteira numa defesa para depois vir na outra. Então às vezes a pessoa fala, não, mas eu só tenho essa. Você não sabe de todo o potencial da sua alma, né? Porque a gente fica fazendo esses momentos, esses pêndulos nos extremos. Então, vamos para a agressividade, que é a distorção do poder. A dor, gosto de começar pela dor. Então, lembrando a dor da pessoa do amor, ela foi abandonada, é a dor que mais dói nela, e ela fala para nunca mais sentir essa dor. Qual é a cura então para a pessoa? Não ter medo de sentir a dor do abandono. Muitas vezes o que ela acredita ser abandono não é abandono, e ela não pode se abandonar de si mesma. Então, se quando eu era pequena, meus pais me esqueceram na escola, fui esquecida dentro de um carro, aquela hora doeu. Hoje, eu não preciso
mais, que se atrasar o mundo acabou. Podem perceber como nós temos umas questões assim, a pessoa não vai ligar, atrasou, esqueceu de mim, não retornou. O desespero é, fui abandonado. Então a cura para isso é, eu não me abandono. Hoje eu sou uma pessoa estruturada, adulta, e eu posso me fazer companhia. É assim que eu vou curando a dor do abandono, quando é o caso, e a gente tem todas as dores, tá? Não é só uma. A pessoa que escolhe a defesa da agressividade, a dor dela é o desamparo. O que é o desamparo? Tinha alguém com ela, mas essa pessoa não percebia que ela não dava conta. Geralmente pessoas que querem que os filhos, ele dá conta, e a criança não dá conta. Então é um desamparo tão grande de achar, meu Deus, eu preciso dar conta disso e não consigo. Ela chega a uma conclusão assim, para nunca mais eu sentir isso, eu nunca mais vou precisar de ninguém. Essa é o principal da pessoa da agressividade. Porque se ela precisar de alguém e essa pessoa não estiver lá, ela não quer mais sentir aquela dor do desamparo. Então ela precisa ser autossuficiente, ela precisa crescer antes, amadurecer antes da hora, para conseguir nunca mais sentir a dor do desamparo. E a cura é sentir a dor do desamparo. Essa é a cura da pessoa da agressividade. Vamos ver quão difícil é a pessoa querer sentir essa dor. Então, a pessoa acredita que o poder e a simples vontade resolverão todos os problemas e que como meta ser invulnerável, estar sempre no controle de todas as situações, nunca perder e nunca ceder. Se você quer matar uma pessoa do poder, é deixar ela impotente, invulnerável e sem o controle. A pessoa fica sem chão. Essa personalidade se coloca acima, menosprezando os outros. Ela domina ao invés de proteger. A mentira dessa personalidade é alegar que a verdadeira força de ser capaz de perder é uma fraqueza. E que a fraqueza de ser incapaz de aceitar uma derrota, uma frustração é uma força. Para mim essa é a frase que mais define alguém para tentar ajudá-la a sair, a curar da sua dor. A pessoa do poder ela não pode perder nunca, então ela sai atropelando, ela pode doar a vida dela, mas ela não pode se sentir frágil. Se ela se sentir frágil, ela prefere 1000 vezes morrer do que se sentir frágil. Aí a pessoa acha que ela é corajosa porque ela se expõe a tudo e é contra todos, mas se ela entender que o maior desafio dela não é ela enfrentar tudo e a todos, e sim enfrentar a própria fragilidade, quer desafio maior do que esse? Isso é o verdadeiro poder, você ser capaz de olhar a sua própria vulnerabilidade, olhar a sua própria fragilidade, a sua própria impotência, e a pessoa do poder ela nunca vai admitir isso, ela não quer, para ela é o fim, é a morte. Então quem convive com pessoas do poder podem perceber que elas não são o vilão que vocês acham, no fundo elas têm muito medo, e o maior medo delas é descobrir que elas têm medo, elas não admitem. As emoções que uma pessoa do poder admite ter é a raiva, ela não admite tristeza e medo, isso está escondido, mesclado, está sei lá onde, saindo através de doenças. A pessoa do amor com submissão, ela permite ter tristeza e medo, mas não permite ter raiva. Então você vê como é difícil você trabalhar as pessoas, que às vezes a pessoa precisa pôr a raiva para fora, mas ela não admite ter raiva. O outro precisa pôr o medo para fora, mas ele não admite ter um medo. Então é muito difícil a gente ir atrás das emoções que a gente se nega a ter, porque aquilo vai contra uma identidade, vai contra uma defesa, vai contra tudo que a gente se defendeu na vida para poder sobreviver, porque achava que ia morrer caso vivesse aquela dor novamente. O agressor está em constante guerra com os outros, que parecem impedi-lo de ser o que ele acha que deveria ser. Então eu estou lá no topo, mas eu não posso, se alguém tiver para beirar comigo, ele já é sociedade competitiva, né? Não, eu não posso deixar que alguém me passe, porque
Se ele me passar, eu sou menos. E se eu sou menos, eu estou morto. Então, olha só o problema que tem uma pessoa que escolhe essa defesa. Acredita que é autossuficiente. E o pior é que essas pessoas que escolhem essa defesa, elas são tão competentes que elas põem toda a energia delas para serem perfeitas. E elas realmente conseguem um grau de instrução muito grande, que é difícil alguém acompanhar. Então elas realmente se sentem autossuficientes, porque ninguém consegue fazer o que elas conseguem. E elas se ressentem disso. Tudo eu, sozinho, não aguento. Mas se aparecer alguém que dê conta de fazer o que ele faz, eu estou em perigo. Eu estou em perigo. Olha a contradição. Ao mesmo tempo que eu me ressinto que só eu sozinha tendo que fazer tudo, por outro lado, se alguém começa a dar conta também, eu já começo a sentir ameaçada, porque aí eu posso ser menos. Então, acredita que é autossuficiente, jamais consegue ouvir os outros e é incapaz de aceitar conselhos, que considera uma humilhação. Ainda mais conselho de alguém que ele considera menos. Esquece, pode ser o melhor conselho do mundo. Se considerou menos, está dispensado. Essa pessoa, agindo dessa forma agressiva, ela atrai o desagrado e rejeição. E que o ferem como a qualquer outra pessoa, machuca. Mas ela está consciente dessa dor? Não quer, não pode, não imagina que eu tenho dor. No entanto, finge que não se importa, que está acima da necessidade da aprovação dos outros. A negação da necessidade de amor e simpatia dessa personalidade, além de ser uma mentira, mutila a psique. E o vazio que daí decorre causa sofrimento. Se ela estivesse consciente que ela está ferida, que ela tem um vazio e que ela está em sofrimento, ela começaria a sair do círculo vicioso. Ela interromperia o processo e começaria a cura. Mas ela não quer estar consciente dessas dores. Então, o que ela faz no círculo vicioso? Fica mais agressiva, mais autossuficiente, mais me achando melhor do que os outros, mais colocando os outros para baixo, e ele reforça o círculo vicioso. Como as pessoas que buscam o domínio acham que não podem falhar em nada, gente, uma pessoa do poder falhar é a morte. Se vocês forem pensar, muitos casos de suicídios, são questões internas. É que a pessoa perdeu tudo. Mas não é o perder tudo, é porque o que ela acreditava que ela era o provedor daquela família, de repente não é mais, é uma questão interna, é a pessoa se sentir derrotada, morto. Então, quando a pessoa do poder falhar em alguma coisa, ser humilhada, é uma coisa tão doída que é perigoso a pessoa se matar mesmo, de tantas defesas que a pessoa coloca na frente dela. Então, como as pessoas que buscam o domínio acham que não pode falhar em nada, fica cada vez mais difícil manter essa fachada. E quanto mais o seu eu ideal se torna irrealizável, maior é o estrago da sua autoestima, e isso, por sua vez, também precisa ser encoberto. É sempre culpa do outro. Se uma pessoa do poder errou, ele vai achar, a mente da pessoa do poder é brilhante, ela vai conseguir achar um culpado, principalmente para ela mesma. Ela pode até não convencer os outros, porque às vezes na cara dos outros está tão claro que ela é a culpada, mas ela precisa convencer para ela mesma de que ela não foi a culpada, para o próprio bem-estar psíquico dessa pessoa que criou essa defesa. O verdadeiro poder, o verdadeiro poder significa ser capaz de renunciar. Vocês imaginam que cura uma pessoa do poder começar a renunciar? Não, você está certo. Perder com dignidade, se for o caso. Aguentar a frustração e fortalecer-se com ela, porque às vezes ela vai ser injustiçada, ela está dando o seu melhor e alguém não vai reconhecer. E uma pessoa do poder é pior do que se ela realmente errar, porque se ela está fazendo o melhor ainda não é reconhecida. Então, a frustração, há uma palestra que o título dela é Adeus na Frustração. A gente foge da frustração feito um diabo da cruz. Mas se a gente soubesse o quanto é importante a gente aprender a lidar com as frustrações, a gente não fugiria das frustrações. Aprender com os erros e admitir as fraquezas e falhas sem se diminuir.
retirada. Vamos fazer o nosso break? Aí vocês dão uma levantada, uma respirada. Quiser perguntar alguma coisa também, pode perguntar agora, como pode ir perguntando à medida que... Querem perguntar alguma coisa?